Que o senador Hamilton Mourão foi ouvido nesta sexta-feira como testemunha de defesa na ação que trata da suposta tentativa de golpe de Estado, e o depoimento do ex-vice-presidente contrariou as acusações sobre Jair Bolsonaro. Segundo ele, após a derrota nas eleições, Bolsonaro mandou chamar o senador Ciro Nogueira, que chefiava a Casa Civil, para dar início imediato à transição de governo. Mourão afirmou que não recebeu nenhum comando do ex-presidente para estabelecer ou dificultar esse processo e que o líder conservador nunca tratou com ele qualquer proposta de golpe. Por fim, o senador revelou ter feito contato com o recém-vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e recebido, inclusive, Lu Alckmin, que buscou entender a rotina do Palácio. Passar essa para o Luiz Felipe Dávila. Dávila, atenções voltadas para as oitivas das testemunhas dos réus acusados de terem participado dessa suposta tentativa de golpe. E aí as declarações dadas por Hamilton Mourão, senador, que era vice-presidente à época. Caniato, o que nós vimos na declaração do ex-vice-presidente Hamilton Mourão é justamente aquelas versões desencontradas que nós temos cada vez mais desses depoimentos, né? Se teve uma transição normal, se teve tentativa de golpe, onde parou a tentativa de golpes, tem muitas versões. O fato é que nós precisamos seguir com rigor essas investigações e não tentar substituir a ausência de fatos concretos com narrativa, porque isso é o caminho da injustiça e não da justiça. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Os depoimentos vêm sendo feitos, às vezes eu sinto que existe uma pressão muito grande para tentar tirar uma, entre aspas, verdade que é de acordo com a narrativa. Não é assim, a gente tem que ter paciência. É um caso muito sério. Uma acusação de um suposto golpe de Estado não dá para ser tratado como uma espécie de espetáculo no judiciário. É preciso ser tratado com a devida seriedade e atrelar aos fatos. Se não tiver fatos, não pode ter uma versão fictícia para tentar complementar a ausência de fatos. Hamilton Mourão era vice-presidente da República. Se teve essa interação com o então ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, para começar a transição, é algo que destoa completamente, por exemplo, da atitude do almirante Garnier, e que também destoa do depoimento do ex-ministro do Exército. Então, assim, nós precisamos ter cuidado com esses fatos para não cometer injustiças e para não preencher a ausência de fatos com narrativa. Pois é, inclusive há uma informação que trata da performance do PGR nessas oitivas. Segundo, inclusive, divulgou a Folha de São Paulo há uns 2 ou 3 dias, haveria um certo incômodo na Suprema Corte com a performance do PGR nessas oitivas. Você, Cristiano Beraldo, as informações compartilhadas por Hamilton Mourão no dia de hoje, reforçando que o ex-presidente não teria tratado disso com ele, que inclusive deu ordens para que a transição fosse efetivada e iniciada naquele momento. Renato, a gente precisa lembrar do contexto que se vivia naquele momento. O general Hamilton Mourão, ele, ao longo do mandato em que foi vice-presidente da República, ele foi se distanciando de Jair Bolsonaro por motivos que não me competem aqui comentar, mas, enfim, claramente Jair Bolsonaro gostaria de ter outra pessoa ao seu lado caso fosse reeleito vice-presidente. Por isso, escolheu o general Braga Neto, com quem tinha uma intimidade, enfim, um alinhamento maior. O general Hamilton Mourão, então, foi candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, tendo sido eleito nas eleições, no primeiro turno das eleições, e com isso ele continuou exercendo ali o seu papel de vice-presidente numa rotina palaciana, digamos assim. O que chegou a ele de informações, muito provavelmente, foi aquilo que estava sendo vivido no dia a dia ali, no cotidiano do Palácio. Essas discussões sobre se
poderiam fazer alguma coisa, se daria um golpe, se não daria um golpe e tal. Isso tudo pode ter havido essas discussões, ao que tudo indica, houve, já há aqui confirmações de que algumas coisas foram efetivamente discutidas e tal, mas aí fica a pergunta, com base na lei brasileira. A lei brasileira, ela pune aquilo que foi efetivamente feito e não a discussão. Você pode discutir a possibilidade ou não de dar um golpe de Estado. É adequado, é correto, é digno de um presidente da República? Eu não acho que é. Mas também não constitui um crime segundo as leis brasileiras. Quando vem o vice-presidente da República à época e diz, olha, foi dado início à transição, fizemos a conexão ali com as pessoas indicadas pelo governo eleito, demonstra que havia, do ponto de vista prático, a condução do processo para a transferência do poder, o que aconteceu de forma absolutamente pacífica no dia 1º de janeiro de 2023. Ah, mas Jair Bolsonaro não passou a faixa. Isso é absolutamente irrelevante. Se ele foi embora, usando o avião da FAB para ir embora, que eu acho também um negócio completamente desnecessário, é problema dele, tinha o direito de fazer. Não me parece a decisão mais adequada, mas também não era ilegal. Fez, foi embora, assumiu o novo governo. Portanto, não será fácil confrontar os fatos com esta narrativa que foi elaborada, ao que parece aí, pelo Procurador-Geral da República, para que o Supremo Tribunal Federal conseguisse avançar nessa sua tese já exposta em diversas entrevistas pelos ministros, de que o 8 de janeiro é uma concretização de planos feitos dentro do Palácio do Planalto, eu acho que vai ser muito difícil manter essa narrativa de pé. Agora, Caniato, também estamos diante de um Brasil em que a lógica e o que é razoável não andam muito na moda. Pois é, Supremo Tribunal Federal e as testemunhas de defesa daqueles que são acusados de terem tentado dar um golpe de Estado ao atentarem contra o Estado Democrático de Direito. E a informação que está em destaque nos principais portais, Mota, Hamilton Mourão dizendo que Jair Bolsonaro, enquanto presidente, teria ordenado, inclusive, a transição de governo e em nenhum momento tratou ou discutiu com ele uma suposta tentativa de golpe ou a tal minuta ou algo que levasse a crer que ele não quisesse deixar o posto de presidente da República. Mota. É uma notícia que não tem nenhuma surpresa, né, Caniato? Porque foi isso que aconteceu, né? Pelo que eu me lembro, o que aconteceu foi uma transição de governo e o novo governo assumiu. Não houve nada diferente disso. As pessoas como eu, que são leigas em direito, que são simples cidadãos, têm dificuldade realmente de entender. Pelo que eu escuto juristas importantes falando, não se pune a mera cogitação de crime. E esses juristas dizem que isso se aplica, inclusive, para esse crime de golpe de Estado, que já é, independente de qualquer outra consideração, um crime complicado de você lidar com ele, né? Porque, evidentemente, você só pune a tentativa de golpe de Estado que não é bem sucedida. Porque quando ela é bem sucedida, a nova ordem jurídica é aquela que é estabelecida no golpe de Estado. Então, você só pune, você cria no ordenamento jurídico um crime que você só pune quando ele é mal sucedido. É a mesma coisa, você imagine você aplicar essa lógica para o homicídio. Não, a gente só vai conseguir punir quando for uma tentativa de homicídio, mas quando for homicídio, não há como punir. Então, é uma coisa completamente complicada. Agora, essa declaração do general Mourão, eu acho que simplesmente é 100% alinhada com os fatos que a gente viu, né? Vamos ver até onde essa tese, até onde esse processo vai. Eu acho que é uma coisa nova, pioneira no direito e na história do Brasil. Se a gente olhar para o que já aconteceu antes, é difícil encontrar um episódio como esse. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta. Mais notícia, mais informação e a sua presença é importante, hein? Em 1 minuto e 20 a gente volta. Até já.